Alô galera, professor Bruno, Geografia, gravando mais um vídeo para vocês. E antes de a gente começar a nossa aula, a gente começar a conversar um pouquinho sobre o assunto de hoje, eu vou lembrar algumas coisas para vocês. Nós estamos aqui no curso fazendo esses vídeos justamente para que vocês tenham a oportunidade de não parar mesmo nesse período aí de recolhimento, que vocês continuem a estudar vendo esses vídeos, e também é necessário que vocês estejam também fazendo alguns exercícios, inclusive da própria apostila que vocês têm. Em Geografia, além dos vídeos que eu estou gravando, o professor Edson, que também é professor de Geografia aqui do curso, também está gravando alguns vídeos muito bacanas, que alguns alunos, às vezes, que o assunto está mais à frente, não assistem. Vocês podem assistir os vídeos, devem assistir, mesmo se o assunto estiver à frente, aquele assunto vai ser objeto de estudo de vocês um pouco adiante. Então, vocês podem e devem assistir o vídeo, os vídeos que o professor Edson, inclusive, ele está gravando. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre recursos minerais no território brasileiro. Eu estou deixando aqui já um mapinha que mostra um pouco como é que está essa distribuição dos recursos minerais no território brasileiro e alguns lembretes aqui para a gente dar uma analisada, discutir um pouquinho sobre essa atividade econômica que é importante para o Brasil. A gente fala de extração mineral, é uma atividade do setor primário da economia, mas que continua a ser muito importante para o país, para a economia do país. No caso do Brasil, o Brasil é um território muito grande, e ele tem esta possibilidade de poder extrair uma grande quantidade de recursos minerais. Tanto aqueles minerais que sejam metálicos, que são aqueles capazes de conduzir calor e eletricidade, o mineral não metálico que não conduz calor e eletricidade, e também o Brasil tem essa condição de extrair, explorar combustíveis fósseis. Então o Brasil ele tem uma posição bastante interessante no mundo quando a gente fala dessa questão aí da extração e da exploração de recursos minerais. Temos outros países também que têm essa facilidade, o Canadá, a China, os Estados Unidos, E o Brasil, às vezes, ele perde um pouco nessa questão da grande exploração, mas de uma exploração que, do ponto de vista tecnológico, ela carece um pouco. Você tem uma exploração que ainda utiliza alguns tipos de técnicas mais antigas, que você também perde muita coisa no processo exploratório. Vou dar um exemplo aqui. Se você tem, por exemplo, a exploração do alumínio, a bauxita, o minério de alumínio, para 10 toneladas de bauxita que você extrai, você só aproveita uma para fabricar alumínio. Então, basicamente, 9 delas são assim, jogadas fora, viram rejeitos. E essa questão dos rejeitos da mineração é algo complicado. A gente tem visto nos últimos anos acidentes que envolvem justamente os lugares onde você tenta armazenar esses rejeitos. Então nós tivemos o problema no passado em Brumadinho, tivemos problema em Mariana, que está associado não só a um modo como você vai ali guardar aqueles rejeitos, o tipo de barragem, mas também o porquê de você não conseguir aproveitar melhor essa extração mineral. O porquê de você não conseguir pegar aquele rejeito e transformar ele num outro tipo de produto. Algumas pesquisas de universidades, como por exemplo a Universidade Federal de Juiz de Fora, mostrava, por exemplo, que aquele rejeito de Brumadinho poderiam ser reaproveitados para fabricar tijolo. Então você tem no Brasil ainda uma metodologia de exploração mineral que é muito antiga, que não evoluiu tanto. Então isso é um desafio para o Brasil, não só na questão de aproveitamento do recurso, mas também, a longo prazo, você possibilitar que aquele recurso possa ser utilizado no território nacional, que você não só precise exportar aquele recurso, que você possa utilizar aquele recurso para fazer determinadas mercadorias, determinados produtos, um valor agregado maior do que simplesmente você viver da exportação daquele recurso mineral. Você vive exportando commodities, que é o preço que você tem daquele recurso mineral no mercado internacional, você vive exportando ele. Como o Brasil é um grande produtor, ele vende em grande quantidade, e aí o preço desse produto, o preço desse recurso, geralmente é um preço muito pequeno, é um preço mais baixo.
que é a quantidade que o Brasil joga no mercado, uma quantidade muito grande. Então o Brasil deveria aproveitar melhor o que extrai, não só na questão de como ele extrai, e aproveitar melhor também o recurso no território brasileiro, no território nacional, podendo ali fabricar produtos de um valor agregado maior. Com certeza o Brasil ganharia muito mais com essa exploração mineral. Para a gente falar, antes desse mapa aqui, mas para a gente falar de algumas questões relacionadas à extração mineral, a gente tem primeiro uma questão que está associada a relevo. Vocês já viram as aulas de relevo, já gravei para vocês relevo no âmbito geral e relevo brasileiro. O Brasil basicamente tem duas grandes estruturas geológicas. A gente sabe, eu já expliquei para vocês na outra aula, que o Brasil tem até terrenos vulcânicos, mas basicamente são duas grandes estruturas, né? Você tem as bacias sedimentares e os escudos cristalinos. Historicamente, a gente costuma dizer que a estrutura geológica do Brasil é uma estrutura geológica muito antiga, muito velha. Isso possibilita que a gente tenha a nossa disponibilidade, a nossa disposição, a possibilidade de extrair daqui alguns minerais muito importantes, minério de ferro, a bauxita, que é o minério de alumínio, estanho, manganês, e também a possibilidade de aqui nas bacias sedimentares da exploração e da extração de combustíveis fósseis, no caso do petróleo, o caso do gás natural, o caso do carvão mineral. No caso brasileiro, a gente tem que destacar que o petróleo, inicialmente extraído no território, no continente mesmo, é o petróleo onshore, que era dentro da área territorial, mas depois passou a ser um petróleo mais offshore, o que passaria a ser extraído, que é o petróleo extraído na plataforma continental, é o petróleo extraído no Oceano Atlântico. Então esse é um detalhe também bastante interessante. Mas o Brasil tem muitas possibilidades. E aqui eu já falei para vocês, os minerais metálicos são aqueles que conduzem eletricidade e calor, o não metálico não conduz eletricidade e calor, combustível fóssil, carvão mineral, gás natural, petróleo, aqueles combustíveis que têm uma origem inclusive geológica. E eu coloquei para vocês aqui alguns lugares onde você tem uma grande extração de recursos minerais. Talvez o que o pessoal mais conheça é essa primeira, que é o quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais. É uma área de exploração absolutamente tradicional, né, que a gente tem inclusive a exploração muito de minério de ferro, mas também de outros recursos minerais importantes, quase que 80% de todo o minério de ferro que o Brasil extrai, que o Brasil vende ou consome, vem do quadrilátero ferrífero. A gente também tem ali o manganês, a gente tem recursos minerais que são importantes e extraídos em quase 80% no estado de Minas Gerais. Por isso que você tem atividades mineradoras ali em grande proporção, como é o caso da Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce, que nasceu como empresa estatal, uma empresa criada pelo governo Getúlio Vargas, num momento da história brasileira que mineração para alguma parte do empresariado era algo não tão lucrativo, que ele achava que gastaria demais para ter um lucro que ele demoraria a chegar, ia demorar para o empresário ter algum tipo de lucratividade com aquela atividade, então quase ninguém queria. E aí o Getúlio Vargas, para não perder esses recursos para capital estrangeiro, ele estatizou. Ele vai criar empresas estatais para poder explorar os recursos minerais que o Brasil tinha. Isso aconteceu com o minério de ferro, no caso da Vale do Rio Doce, aconteceu com o petróleo, aí o caso da Petrobras. Então, naquela época, o empresário não queria. Ele achava que aquilo ali era algo que ele gastaria muito para poder extrair e a lucratividade, que é o que mais interessava para ele, era demorar muito para chegar. Hoje a Vale já foi privatizada nos anos 90, e ela está agora no centro de várias polêmicas, principalmente relacionadas aos acidentes que aconteceram em Brumadinho no ano passado, a participação dela no acidente de Mariana, em todo o serviço que ela tem feito nas áreas de mineração e como ela tem gerenciado essa questão da mineração, dos impactos que aquilo ali causa. Então essa questão, por exemplo, dos rejeitos que você joga numa barragem daquela como foi a de Brumadinho, que caiu, tudo isso colocou a Vale em xeque. Era uma empresa que começou a ganhar muito valor de mercado para a virada dos anos 2000 e agora passou a ser uma empresa que teve a sua posição colocada em xeque. Inclusive,
pela sua atuação. A sua atuação ela passou a ser questionada, né? E até agora, nesse ano, ainda não saiu uma definição de como aqueles que dirigem a Vale vão ser penalizados em relação ao acidente de Brumadinho. Outra área interessante para a mineração no Brasil é o que a gente chama de Projeto Carajás ou o Grande Projeto Carajás, no estado do Pará. É um projeto do final dos anos 70, é um projeto feito na época pela ditadura militar, pelo governo militar, que teve ali naquela província geológica ali de Carajás uma grande possibilidade, abrindo uma grande possibilidade de extração de recursos minerais, como minério de ferro, ouro, também alumínio, né? Então você tem ali um projeto de grandes proporções que vai ter a presença da Vale do Rio Doce, mas também, e isso foi característica da mineração para os anos 60 e 70, a entrada de algumas empresas de fora do país, fazendo algum tipo de, vamos dizer assim, de consórcio ou de acordo com a Vale, para poder também atuar nessa exploração de recursos minerais no território brasileiro. Então você vai começar a ver nos anos 60 e 70, por incentivos do próprio governo, a entrada dessas empresas, né, americanas, europeias, para poder explorar minérios, recursos minerais no território brasileiro. Isso se deu muito em função de que a empresa, geralmente do exterior, ela tinha um maquinário, ela tinha uma capacidade técnica melhor do que você tinha na Vale do Rio Doce, por exemplo. Então, de uma certa maneira, a Vale do Rio Doce poderia ser beneficiada com a chegada de maquinários muito mais modernos, e a empresa que vinha de fora, ela teria a possibilidade de pegar boa parte da produção daquele recurso mineral. Então, como o Brasil já era um país naquela época que se sabia da grande quantidade de recursos minerais, então isso, de uma certa maneira, atraiu a atenção dessas empresas internacionais. Tá? E o Projeto Carajás é um desses projetos que teve essa, vamos dizer assim, atraiu muita gente, muitas empresas de fora para poder aproveitar essa grande província geológica de uma riqueza mineral inestimável. Agora, quando você monta um projeto mineral desse ou dessa magnitude, você precisa ter uma estrutura muito grande. Tanto é que quando você monta o projeto, você precisou construir na região uma grande usina hidrelétrica, você precisa, dependendo do recurso mineral, ter vamos dizer assim, um gasto, um consumo de energia elétrica muito grande. Então se construiu também no mesmo período a usina hidrelétrica de Tucuruí, lá no Rio Tocantins, que foi durante um bom tempo a segunda maior usina hidrelétrica do país, só perdendo para a usina de Itaipu. Hoje é a terceira, porque tem Belo Monte à frente já da usina de Tucuruí. E você construiu uma estrada de ferro, que foi chamada de Estrada de Ferro Carajás, justamente para escoar a produção mineral do Projeto Carajás lá por São Luís do Maranhão, lá no Porto de Itaqui, né, um porto que foi também construído para escoar essa produção de minérios que era extraída lá no Projeto Carajás. A mesma coisa aconteceu com o quadrilátero ferrífero, que construíram a Estrada de Ferro Vitória-Minas, né, justamente para poder também escoar a produção mineral lá de Minas Gerais, do quadrilátero ferrífero, pelo Porto de Vitória, no Espírito Santo. Tá? E um outro projeto que agora está começando a bombar, muitas pesquisas estão começando a mostrar a viabilidade econômica da exploração dessa área, é o maciço do Urucum, ali no estado do Mato Grosso do Sul, uma área rica em manganês e rica também em ferro. Até mais ou menos ali os anos 90, o maciço do Urucum é uma área meio que subutilizada. E a gente começou a ver que a possibilidade de exploração no maciço do Urucum era muito boa, muito viável, para o manganês, tá? E também para o minério de ferro. Então é uma outra área que desponta no cenário mineral brasileiro como sendo uma área de boa exploração, de grande exploração mineral inclusive. E nós temos também para a região norte
algumas áreas que se destacaram por algumas explorações minerais. Por exemplo, a Serra do Navio, no Amapá, ela se destacou pela exploração de manganês, tá? É uma área, inclusive, que você teve inúmeras polêmicas da maneira como aquele manganês era extraído. Se discutiu muito os impactos ambientais pela exploração do manganês ali na área da Serra do Navio, no Amapá. E mais ali um pouquinho perto, mais no estado do Pará, o projeto Trombetas, numa outra serra de Doriximiná, que é a grande área produtora de alumínio do país. Esse projeto também teve a participação de empresas de fora do país, tá? E é ali que a gente tem a noção dessa questão que eu falei no início, de você ter a exploração de 10 toneladas de bauxita, ou minério, o que você extrai da rocha, para você, depois de todo o processo químico e de uso de energia ali, você ter uma tonelada de alumínio só disponível para você vender. E os 9 que sobraram você descarta. Então, ali no projeto Trombetas, que é o maior projeto de alumínio no Brasil, isso fica muito claro. Inclusive, é uma área que precisa, por exemplo, de muita energia elétrica. A produção de alumínio, ela necessita de muita energia elétrica. Eu coloquei alguns exemplos aqui de recursos minerais que o Brasil tem, explora e exporta, como ferro, estanho, manganês, sal marinho, nióbio. Nióbio, daqui a pouco eu até faço um comentário sobre ele. E também sobre o que chama de terras raras. Mas aqui no mapa, dá para a gente perceber espacialmente, eu sempre falo nas aulas, que o aluno, muito além de escutar isso aqui toda hora, ele tem que identificar o que a gente está vendo no mapa. Né? Então a gente tem um mapa do território brasileiro e cada símbolozinho vai ser um recurso mineral. Eu vou falar os símbolos aqui, repetindo. Vou deixar esse mapa depois para vocês no grupo, quando vocês assistirem a aula. Vocês podem indicar, ó, assistir a aula de recursos minerais. Bruno, manda o mapa para mim. Eu mando o mapa para vocês. Aqui tem, na ordem, carvão mineral, alumínio, ferro, estanho, cobre, chumbo, manganês, ouro, petróleo depois aqui na segunda coluna, gás natural, sal marinho, diamante, calcário, flúor, potássio e fósforo. Tá faltando alguns outros aqui, como o níquel, por exemplo, também muito importante. O nióbio, que a gente vai daqui a pouco discutir. Alguns recursos merecem um destaque. O alumínio, sempre um destaque. Se a gente for perceber no mapa, os carrinhos ali meio que prateados são áreas de produção de alumínio. Então a gente tem aqui no Pará, no que é o projeto Trombetas. A gente tem aqui numa área próxima, aqui o projeto Carajás também. Mas a gente também tem produção de alumínio em Minas Gerais. Tá? O minério de ferro, grande destaque das exportações brasileiras. E, como eu falei, quase que 80% da exploração de minério de ferro é no estado de Minas Gerais. É no quadrilátero ferrífero, inclusive. Tem o minério de estanho, e o estanho tem uma questão bastante assim interessante. O minério de estanho, ele muitas das vezes, a forma como ele é extraída, principalmente na região norte, é uma forma que ambientalmente ela pode causar inúmeros problemas. Tá? Porque muitas das vezes você extrai o estanho meio que uma espécie de garimpagem. E aí você vai utilizar alguns produtos químicos ali, inclusive. Então é algo muito mais complicado. O cobre no Brasil, ele é um pouco mais complicado. O Brasil produz cobre, mas não em tanta quantidade. Então, invariavelmente, o cobre, o Brasil tem que comprar de um outro país. Geralmente, às vezes, o Brasil compra de algum país vizinho, como o Chile, que é um grande produtor de cobre. Então, tem alguns vizinhos aqui na América do Sul que eles produzem muito cobre e o Brasil, invariavelmente, compra desses países. Chumbo, também o Brasil produz. Manganês, que é um... Se a gente for colocar no ranking, é ferro, alumínio, manganês está em terceiro. Às vezes você pensa, mas para que serve o manganês? O manganês, assim como o próprio estanho, o ferro, eles vão fazer ligas metálicas muito interessantes. Então, quando você pensa na metalurgia, na siderurgia, esses recursos aqui têm uma importância muito grande. Quando você faz fios, aqueles condutores elétricos, eles têm uma importância muito grande, inclusive. Tá? Ouro. O Brasil já teve muito mais ouro do que... Né, se a gente for pensar lá no ciclo do ouro, o Brasil tinha muito mais ouro que tem hoje. Tá? E um episódio recente, marcante, para você lembrar
de algo que foi um desastre para a exploração de ouro no Brasil foi o garimpo Serra Pelada. Tem até filme que fala sobre o desastre ambiental, social, quando você fala da história de Serra Pelada. Então, o Brasil já teve muito mais ouro do que tem. Até tem alguns estados que continuam a ter algum tipo de produtividade, mas nada comparado ao que o Brasil já teve na história, inclusive. O petróleo, o maior estado produtor é o Rio de Janeiro, que, curiosamente, por causa das variações do preço do barril do petróleo, é o que mais sofre. Então, às vezes você pensa, é o estado que mais produz. Mas numa crise do petróleo, é o estado que mais vai sofrer. Então, às vezes a pessoa pensa do lado positivo, mas se esquece que como o petróleo é uma commodity e o preço dele é, de certa maneira, regulado, principalmente pela OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que é um cartel, então alguns estados como o Rio sofrem quando você tem uma crise na questão do preço do barril do petróleo. Aí você pode me perguntar também, mas por que o Rio de Janeiro, que é o estado que mais produz petróleo, tem a gasolina mais cara? Por alguns motivos. O primeiro, a cobrança de imposto. O ICMS do estado do Rio é um dos maiores do país quando você fala da cobrança em cima de um combustível, como é o caso da gasolina, o caso do diesel. E um outro detalhe é que a gasolina ela é misturada com etanol. E boa parte do etanol que você mistura a gasolina vem do estado de São Paulo. Então também tem um custo de você trazer o etanol do estado de São Paulo, né, para cada partir de cana-de-açúcar, para se misturar com a gasolina nas refinarias. Tá? Então tudo isso faz com que o Rio tenha uma gasolina extremamente cara. Até então a gasolina mais cara era do Acre, por uma questão meramente logística, porque você tinha que levar gasolina para o Acre de barco. Então o frete era muito caro. Só que a gasolina do Rio, que é vendida no estado do Rio de Janeiro, passou a do Acre, se tornando a gasolina mais cara do país, mesmo sendo o estado que mais produz petróleo no país. E aí, lá atrás, no início da produção petrolífera brasileira, quando o Getúlio Vargas criou a Petrobras, a região que despontava como sendo a grande produtora era o Nordeste. Você tem algumas áreas de Sergipe, Alagoas, do que é o Recôncavo Baiano, que eram áreas de grande produção de petróleo. Mas quando você começou a fazer as pesquisas para a plataforma continental nos anos 70, você passou a ver que a plataforma continental ela teria uma condição produtiva maior do que você tinha no Nordeste. Então você passou a ter uma atenção maior com essas áreas aqui da Bacia de Campos, que pega um pedaço do Espírito Santo, pega o Rio de Janeiro, da Bacia de Santos, que aí pega São Paulo. Ali você teria uma capacidade produtiva maior. Não que não exista produção aqui. Até existe uma quantidade menor. Você tem refinarias espalhadas por vários estados. E hoje a gente tem duas questões que estão sendo discutidas. Uma é do pré-sal. Justamente nessa área aqui, onde você tem uma exploração de petróleo já muito grande, né, de uma camada quase 7 mil metros de profundidade, de rochas mesmo de sal. Você pensa no sal, não é aquele sal que você bota na comida. Na verdade, sal é uma rocha grande, né? Você vai ali fazer o refino dele para chegar ao sal de cozinha que você compra. E você teria algo a 7 mil metros, seria um petróleo de uma qualidade superior devido à sua profundidade, devido à sua pressão ali. Então você teria uma condição de ter um petróleo melhor do que você já conseguia na exploração tradicional, na Bacia de Campos, na Bacia de Santos. A questão é, será que o Brasil tem tecnologia suficiente para tal, para fazer uma perfuração em áreas tão profundas? A rocha de sal é uma rocha que a gente chama no jargão geológico de uma rocha seladora. Ela tampa o reservatório de petróleo. Então você tem que perfurar ela toda numa angulação que seja capaz de não gerar ali uma perfuração que solte aquele petróleo. Então você tem que tomar muito cuidado. O material que você vai utilizar para perfurar também tem que ser outro. E aí a Petrobras, ela abriu essa possibilidade, fazendo acordos aí, possibilitando que algumas empresas de fora
possa extrair junto com ela. Lógico que algumas regras são estabelecidas, mas pelo menos para essas empresas trazendo algum tipo de tecnologia que principalmente esteja atribuída à exploração de petróleo em áreas mais profundas. Né? É uma tecnologia, por exemplo, que os Estados Unidos está utilizando com um grande ganho para eles, né? Trazendo a exploração de petróleo em áreas muito profundas, fazendo com que os Estados Unidos tenham aumentado substancialmente a sua produção de petróleo. O gás natural é uma situação. A produção de gás natural do Brasil hoje, ela ainda é insuficiente para a demanda que a gente tem aqui. A maior parte do gás natural que o Brasil tem e distribui, compra da Bolívia. Só que existe a perspectiva que com a exploração do pré-sal, a gente tem um aumento também na exploração do gás natural. Basicamente, você perfuraria essas áreas e a primeira coisa que sairia seria o gás, que seria também em grande quantidade. Tá? Então, você poderia depender menos do gás que o Brasil compra da Bolívia. Que aí você depende da questão de ajuste de preços que a Bolívia faz. Então, você teria um gás extraído no território nacional, aumentando assim a disponibilidade. O carvão mineral é algo complicado. Por questões geológicas, o carvão mineral ele é de uma concentração de carbono muito pequena. É muito comum você encontrar o carvão mineral brasileiro com aqueles pedaços grandes, mas com vários lugares ali do carvão meio que em verde. O carvão mineral tem como origem formações vegetais, né? Que foram soterradas ao longo de milhões de anos. Não confundir carvão mineral com carvão vegetal. Carvão vegetal você queima, só. Você corta a madeira e você queima. O carvão mineral é algo feito dentro de uma escala geológica, de um tempo muito grande, que é um soterramento, tá? E aí a gente costuma, geralmente, categorizar o carvão, aqueles que têm mais carbono são aqueles que têm um poder de queima muito maior, né? E o do Brasil ele tem uma quantidade de carbono menor. E ele é um carvão ainda que tem aquelas linhas de vegetação meio que nele. Parece que não se decompôs ainda totalmente. Então é um carvão de uma qualidade muito ruim. E geralmente é extraído ou em São Paulo um pouco e mais ainda na região sul. E aí o que acontece com o Brasil? O Brasil é forçado a comprar carvão mineral de fora. Então quando você fala de uma termoelétrica, quando você fala de alguns setores da economia que usam carvão mineral naqueles fornos imensos, o carvão mineral é comprado geralmente do exterior. Por isso que a energia que é produzida numa termoelétrica é tão mais cara. Por isso que a conta de luz, quando tem bandeira amarela, vermelha, indica termoelétrica no sistema ali funcionando, ela encarece a produção energética. Porque você usa geralmente o combustível fóssil. Já é um custo. E quando você pensa no carvão mineral para o uso de termoelétrica, fica mais caro. Tá? Então o carvão mineral do Brasil é de uma qualidade ruim. E outro destaque que também daria seria o sal, que tem dois estados que são grandes produtores, o maior produtor do Rio Grande do Norte, o Rio de Janeiro é o segundo maior produtor. O sal marinho é um recurso mineral também muito importante, né? Tem também o diamante como sendo um recurso mineral interessante. Essas pedras preciosas também atraem nessa questão de exploração mineral. O diamante ele é muito mais concentrado para o centro-oeste e para o norte, tá, atualmente. E tem a questão que eu coloquei ali no mapa, não está? Sobre o nióbio e as terras raras. O nióbio é um recurso mineral interessante. A maior parte dele está no quadrilátero ferrífero. O nióbio ele tem uma utilização para a indústria aeronáutica, aeroespacial, né? Tem uma resistência a calor muito grande. Quase que 90% do nióbio do mundo está no Brasil, mas a questão não é simplesmente porque o Brasil tem 90% do nióbio do mundo, não é só isso. Se você considera isso, o preço do nióbio no mercado vai ser um preço que o Brasil ali vai conseguir alguma coisa, mas o Brasil poderia conseguir muito mais se ele conseguisse, no território nacional, utilizar nióbio para fabricar algumas coisas, né? Ele teria uma capacidade, ele poderia, tipo assim, agir com a seguinte situação: eu tenho só. Então, se eu tenho, eu quero vender mais caro ou
se eu tenho capacidade tecnológica, eu vou pegar aquele nióbio e vou fabricar uma porrada de coisas. E vou vender no mercado produtos de um valor agregado muito maior, já com o nióbio ali. A gente não tem que pensar no recurso, por simplesmente o recurso, e joga no mercado. A gente tem que pensar no recurso com a possibilidade de eu, aqui no Brasil, ter condições de poder fabricar um produto, uma mercadoria que tem esse recurso mineral. Com certeza, você vai ganhar muito mais. E a mesma coisa se aplica às terras raras que o Brasil tem. Muitos dos recursos minerais que a gente considera como terra rara, que em outros países também tem, mas o Brasil tem uma quantidade bastante significativa, o Brasil não sabe explorar ou não sabe para que serve. Então, praticamente, desperdiça aquilo ali. Se você for pesquisar, na própria apostila que vocês têm, essas terras raras seriam elementos que a gente utiliza para a indústria da eletrônica, da informática. Quem mexe com tecnologia de ponta utiliza minerais que são considerados desse grupo das terras raras. Quando você pega a tabela periódica, eu não sou químico, aqueles elementos químicos, tudo com nome complicado ali embaixo da tabela, muitos deles se enquadram nos recursos minerais como sendo raros. E a gente joga como terras raras. E às vezes o Brasil não sabe o que tem e o quanto aquilo ali é importante para muitos setores da indústria. A eletrônica, a informática, ela poderia aproveitar sensivelmente o que outros países já fazem, já aproveitam esses recursos, o Brasil ele não consegue aproveitar, inclusive. O Brasil ele tem que pensar um pouco que ele tem uma grande disponibilidade, mas ele tem que pensar primeiro em modernizar a maneira como você extrai, a maneira como você está produzindo ali. E pensar não só em vender o recurso cru, a commodity, mas também pensar em produzir produtos de maior valor agregado e inserir aquele recurso ali. Ele vai ganhar muito mais, inclusive. Lembrando para vocês, depois que você assistir a aula de recursos minerais, bota o nome, né, que é uma confirmação que você assistiu, e repito, aulas também gravadas pelo professor Edson. Quem assiste a aula comigo, das minhas turmas, deve assistir, mesmo que você tenha, inclusive, o assunto estando mais à frente um pouco. Como o assunto vai vir mais cedo ou mais tarde, você já vai começando a assistir. No grupo de WhatsApp, se você está vendo a aula de recursos minerais, na sua apostila, você já vai direto para os exercícios de recursos minerais. E aí você vai fazendo, alguns são mais simples, os mais complicados, você vai lá, pode tirar uma foto, joga no grupo, e aí a gente discute, a gente debate na hora da aula, do que seria a aula de vocês, a gente discute, debate, e a gente vai vendo ali o melhor caminho para a gente resolver essas questões. E aí a gente vai se encontrar agora no próximo vídeo aí. Um abraço para vocês.